O escolhido desse tempo. E Deus, no fim do tempo, recolhe seus escolhidos. Mas se você notar como que tudo é consecutivamente, em uma nova dispensação, se percorre toda essa etapa e, ao final, depois desse percorrido, aparentemente se supõe que, pelo que Deus vem fazendo, pois que leva o mensageiro, vem outro, e continua assim como veio em diferentes tempos. Mas como agora é o fim do tempo, já não é para que continue ocorrendo isso todo o tempo, mas que já, com este último recorrido, Deus culmina seu trabalho de recolhimento. Mas depois do recolhimento, então Deus vem e faz essa separação. Porque Ele fez recolhimento, mas aí entrou tudo. Peixes bons, peixes maus, entra tudo aí. Não seguiam Jesus porque os alimentava? E quando Deus o que disse, o deixou e todo mundo se foi. Um lugar onde diz que o seguiam pela comida. Eram seguidores, outros seguidores de sinais. E vem neste tempo Deus e faz essa separação. Também usando um instrumento, mas quem o faz é a palavra. A palavra é quem faz essa segregação, o qual a nós nos enche de alegria de que sejamos esses que Deus separou para colocá-los na pedra angular. Não é que nos alegremos dos que ficam ou que não vêm, porque já é um propósito divino e Deus o tem predestinado assim. Não se pode lutar com o programa. A pessoa não pode lutar com quem fez esse programa, que é com Deus. Agora, o que nos corresponde como indivíduos é agradecer a Deus que a pessoa seja parte desse grupo e que tenhamos sido primeiro recolhidos e que tenhamos sido então escolhidos para pertencer ao lugar santíssimo, porque fomos tirados da sétima etapa, que foi onde Ele nos colocou. Vejam, Ele vinha nos colocando em todas as etapas no próprio mensageiro. Depois, ao final, nos disse, agora estamos entrando na sétima. Nesse momento não víamos. Não compreendíamos esse mistério e sempre nos dizia que se corriam 7 etapas consecutivas. Vinha nos dizendo na dispensação do reino 7 etapas, mas vejam que ainda não estava no cumprimento essa dispensação quanto ao real, ao final, ao cumprimento último dessa escritura, por exemplo, quando diz que vamos ser transformados. Há muitas escrituras que falam dessa transformação, mas se refere à transformação interior, como novo nascimento, e tudo isso, mas quando é que se cumpre no final, quando formos transformados, assim mesmo é na dispensação, é um exemplo, assim como se cumpre a dispensação do reino. Viemos no campo espiritual, dentro da dispensação do reino, mas ao final, Ele então nos diz, bom, está a ponto de acabar a dispensação da graça. Olha, mas isso viemos entender depois. E nessa sétima etapa que Ele nos colocou, depois aí, veio a etapa na qual ninguém sabia nada. Diz, nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem. Quando Ele estava na terra, Ele não conhecia, mas Ele disse, nem o Filho do Homem sabe. Depois que foi ressuscitado e em seu corpo glorificado, sim, Deus já lhe mostrou tudo. Mas vejam como, neste tempo, depois que
ele se vai. Entre essa meia hora de silêncio, já plenamente estará essa meia hora de silêncio quando estiverem ocorrendo os milagres. Na visão da carpa e se vê tudo isso, já aí plenamente está na meia hora de silêncio em seu cumprimento. Mas agora, esse começo da meia hora de silêncio, como em um entrelace também, veja, este tempo que levamos, vão sendo vistas coisas. À medida que vai se cumprindo, vão se vendo coisas. O que eu falava a Miguel antes de ontem, creio que foi segunda-feira, que agora se fala as coisas e já vão ficando em história e vai vendo o que era. Vai se falando e vai vendo o que era. Não é como antes que se olhava e quando ele dizia, quando ele tomar o livro, ou trouxer e entregar ao homem e comer. Ah, isso será no futuro. Já não haverá sangue no trono de intercessão, ele dizia. Isso está no futuro. Tudo isso que ele falou, como agora estamos cumprindo esse futuro em presente e vai ficando como história para conhecer esse mistério do sétimo selo que quando vai se abrindo, vai se conhecendo quem era esse arcanjo, quem era o precursor, quem era, e tudo vai se abrindo, coisas que estavam já aí na mensagem, mas fechada. E agora, você lê uma mensagem, escuta, e agora é aberto o panorama tão claro. Mas você vê que outros vêm, leem e vê o mesmo que via todo mundo quando estávamos nesse tempo. É que eu não vejo nada aí, eu vejo, sim, tudo, e não vê algo mais. O que acontece é, como vão ver algo se não estão no lugar santíssimo? Estão na sétima etapa. Ao não estar no lugar santíssimo, não podem ver o que há no lugar santíssimo. O que há no lugar santíssimo? Os dois querubins, as duas oliveiras, a coluna de fogo. Ou seja, que quem está vendo hoje a coluna de fogo, as duas oliveiras, já posso dizer com segurança que estão dentro do lugar santíssimo. Ou seja, estão vendo a Shekinah, estão vendo a glória de Deus no meio do povo em uma maneira simples. Estão entendendo e conhecendo a obra de Deus hoje, não ontem, nem amanhã, mas hoje. E isso nos torna bem-aventurados e conhecedores de que somos esses dos quais Daniel ali foi dito, anda e fecha essas coisas, guarde-as. Os sábios entenderão. Ou seja, uma pessoa sábia é uma pessoa conhecedora do programa divino correspondente ao tempo em que Deus correspondeu viver a pessoa, colocado no tempo onde Deus predestinou que essa pessoa ia estar, ser um atributo de Deus. Consequentemente, esse atributo tem que se aproximar a cada vez mais de Deus, mais de onde veio. E se nós saímos do lugar santíssimo de Deus como atributos, pois onde vamos estar nos aproximando mais? Pois ao lugar santíssimo. Por isso é que conhecemos e vemos tudo o que há aí e conhecemos o nosso Pai. E neste tempo podemos vê-lo se manifestando no meio dos dois querubins. Desde esse propiciatório, ouvimos manifestado nele como esse anjo que nos traz essas boas novas e nos dando, nos revelando tudo o que está acontecendo, ocorrendo hoje, mas fechado. E esse véu tínhamos colocado sem conhecer o que era o sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com os anjos abertos,
Mas o melhor, ele deu uma mensagem de recolhimento e onde continha todo esse mistério do sétimo selo. Ele falou a mensagem completa da dispensação do reino. E vejam, o trouxe, mas não se entendia ainda qual era esse mistério. Mas Deus agora vem e cumpre o que é esse sétimo selo quanto à etapa final, porque o sétimo selo é de uma maneira tripla, e agora vem Deus e o cumpre, começa a cumprir, e aí se começa a ver toda essa mensagem que ele trouxe. Não que não há mensagem, mas toda essa mensagem que foi trazida. Agora, quando mais mensagem há, porque está desde o Gênesis até o que ele falou. E já tudo isso, quando se começa a falar, vejam, se lê e se fala do que se precursou, se lê do que ia estar se vivendo nesse tempo e também do que vai acontecer mais adiante. E a mensagem do irmão Branham, quando ele nos dizia, tenham os livros e as mensagens, especialmente de 63 em diante, ele dizia, porque, como ele disse, assim tem que ser. No livro de citações 119, por aí, parágrafo 42, como o irmão Branham diz que vai se cumprir a vinda do Filho do Homem, diz, primeiro verão Elias, depois verão Moisés e depois verão o Filho do Homem glorificado. Essa é a ordem da sua vinda. E aí deixou. Mas vejam que é um mistério, o qual já, neste tempo, não podemos dizer, é um mistério. Esse mistério já foi e esteve sendo aberto e cada vez mais e mais sendo aberto. Quando o irmão Branham disse ao povo que quando vissem a Billy e José, o milênio estava perto, algo assim. Veja se é a 6A. Porque ele estava refletindo e a família do irmão Branham, o grupo do irmão Branham refletiu este tempo, este grupo e os ministérios. Veja quando ele diz a José, porque José, Billy foi, José foi chamado ao ministério, Billy não, ou seja, a José iam colocar o ministério de profeta, mas Billy foi chamado para ser ajudante, ou ajudante, como foi do irmão Branham, e ali está colocando como que o menor quem tem o ministério, ou quem Deus chamou ao ministério. Ele coloca na citação, José foi chamado ao ministério, algo assim. Mas como coloca Billy aí ao seu lado? Hoje Billy está fazendo aniversário e para mim é um privilégio. Quando encontrar, me avisa. Que Deus o tenha colocado ao meu lado. E me lembro quando ele me dizia, olha, Benji, agora vai buscar um copastor para você. Eu buscar um copastor? Quem sou eu, William, para buscar um copastor para mim? Coloque você. E ele me colocou uns nomes aí, mas se notava que, vamos dizer que colocou o nome e como para preencher aí para baixo colocou vários. E bom, olha, o primeiro que você pensou, esse é. E quando eu digo, eu pensei aí em Billy, mas Billy? Esse rapaz que é gago? E aí ele disse, a grandeza de Deus, você pensou nele? Ou melhor que seja meu irmão. E ele disse, pois esse nem titubeou nem nada, disse,
disse, pois esse é preciso dizer a Miguel. Não sei se nesses dias se orou por ti, aí depois, para que Deus o ungisse também como meu copastor. Ou seja, que a bênção de Deus estivesse nele também e fosse de bênção para todo o povo, qual foi, tem sido e será. E não, esse não. Déjame ver. Vamos a ver si es la. Tú lo tienes aquí como. Vamos a ver si es la 6B entonces. Pon el search. Coloque no buscador, deixe-me ver. Si lo buscan ahí, que lo encuentres rapidito, milenio. Pon un milenio ahí. Coloque milênio aí. Note. O colocou como ajudante e mira como a Billy, vejam como no domingo estivemos falando de como os pais. Essa, e qual era a 7B era? 7B era. Eu disse 6B. Diz, quando eu veja a grande igreja resgatada de Deus se juntar como uma grande unidade, então fecharei o livro e passarei ao meu filho José e a Billy, e direi, continuem filhos, meus filhos, e movam-se em frente, e se mantenham assim. Quando isso acontecer, o milênio estará a caminho. Ou seja, quando vocês virem, estava dando uma revelação aí tão grande. Agora, a introdução ao milênio, já aí está se cumprindo então, plenamente quando isso estiver ocorrendo, porque a antessala do glorioso reino milenial com os 3 anos a ser das bodas do Cordeiro, mas falando em termos gerais, já entra plenamente a introdução ao milênio. Quando virem José e Billy, seus filhos representou aos que Deus teria nesse tempo. Agora veja que a aparente coincidência, por que não é coincidência? Como na mensagem de domingo ele disse que se seus pais, Deus os inspirou para colocar o nome, sempre há uma inspiração divina. E vejam, papai ainda nesse tempo não tinha subido a cair, mas foi em 72 que ele... 72 que... E coloca Billy, William, e depois me coloca José Benjamim. E veja como até ele nem sabia seguramente, mas depois vamos perguntar como foi isso, porque teve que ter uma intervenção divina ali. Porque como é agora, vejam como Deus lhe coloca o nome William, e depois fica o ministério de José no meio do povo. O irmão Branham fala, quando ouvirem José e Billy, depois o milênio estará a caminho. Veja como tudo vai se abrindo, porque senão todo mundo se colocar nomes e algum ministro se colocaria também a imitar, mas tudo fica em segredo. É como uma parte que ele disse, que ele não se chamará, utilizaram para combater, de que não se chamará José, algo assim diz o irmão William. E se soubesse o grande que há aí, a revelação tão grande que há aí, mas como que não é aberto, usam isso para atacar e dizer, olha, se aqui ele diz que não vai se chamar José. E isso é o mais simples, que
Ele está dizendo aí, mas claro, até que não é aberto, pois já vai ir sendo aberto tudo isso. Mas vejam como ele diz, quando vocês virem José e Billy, ou seja, aí depois disso, diz, mova-se em frente, porque o milênio, quando isso acontecer, quando ele saia de cena e fique José e Billy, aí está refletido tudo que está ocorrendo nesse tempo. E agora estamos vendo sendo cumprido, sendo materializado, tudo isso que refletiu lá o irmão Branham em seus filhos. Agora estamos vendo em uma forma tão simples. E que tenha sido dentre nós, do povo. Vejam, se tivesse sido algo que fosse uma pessoa, vamos dizer, que não conhecêssemos e que não nos entendesse, porque tomar, vamos dizer, um do grupo, pois é uma pessoa que os entende e que passou pelo mesmo. Vê? E por isso ele diz, tomarei um de vossos irmãos. E isso é o que fechava e continua fechado para muitos esse mistério de como Deus vai cumprir algo tão grande no meio do povo. E levanta uns rapazinhos ali que talvez travessuras faziam alguém e talvez até eram mais travessos. Quando eu falei de Billy faz pouco tempo, não é que Billy era tão travesso, somente ia para a casa de Guito sem permissão. Aí foi que porque foi sem licença, quando não tinha forma de chamar. Creio que era a melhor forma de viver ali, estar sem tanta atenção, mas não podemos esquecer que o tempo vai mudando tudo isso para a obra de Deus, para que seja mais rápido. Todos esses avanços tecnológicos, mas esse tempo era uma tranquilidade também, de certa forma, mesmo que era mais lento, porque aqui você avisava, por exemplo, a um empregado que não fosse trabalhar amanhã, tinha que ir em casa, ainda que alguns tinham o seu telefone em casa, outros não tinham telefone em casa, e a obra se demorava um pouquinho. Mas vejam como Deus escolhe Billy como co-pastor, e qualquer um poderia dizer, mas esse rapaz não tinha as qualidades para isso. O que acontece é que para Deus reunia e a reúne. E se para Deus reúne, quem é você para dizer que não reúne, que não tem? E Billy sempre de pequeno assim era gago e agora lê melhor do que eu. Tem uma melhor dicção melhor do que eu. Lê até. Eu às vezes me coloco vírgula e ponto e vírgula e só aprendendo. A pessoa vai aprendendo enquanto vai lendo, mas Billy agora pega a Bíblia e lê um salmo e você diz, esse rapaz lê até melhor. E aí é onde Deus se glorifica. Porque então a grandeza não é dada ao homem. A grandeza, a pessoa já sabe, é de Deus, e toda a glória é de Deus. Aqui ninguém está levando a glória. Mas a pessoa não pode dizer ou fugir do ministério, porque muitas vezes, em diferentes tempos, os profetas fugiam porque sabiam que a responsabilidade era grande. E se Deus já tem predestinado para isso, aconteceu ou não aconteceu com Jonas, por estar fugindo do que tinha que fazer, e chegou lá, mas todo cheio de vômito, vamos dizer aí, porque estava dentro do estômago desse grande peixe, mas foi, pelas boas ou pelas más foi, e teve que fazer o trabalho pela qual Deus tinha dito, vai. E a pessoa não pode fugir do ministério que Deus já, desde antes da fundação do mundo, predestinou. Mas o melhor é se colocar nas mãos de Deus e que Deus use a pessoa conforme a como Deus já tem seu programa.
Não pode vir dizer, esse acaba se levantar agora e dizer que está cumprindo certas coisas ou vai fazer algo. Mas, e o que querem que a pessoa faça? Se a pessoa tem que vir a essa terra, é cumprir a Escritura. E quem vem cumprir a Escritura de um escolhido para ser transformado, vai cumprir. E quem vem cumprir a promessa para ser o instrumento que Deus usar nesse tempo para levar o povo à terra prometida do novo corpo, pois vai usar. Porque está brigando por algo que Ele vai te dar a bênção. E assim podem dizer que Billy não era apto para essa posição, que muitos eram melhor que ele. Poderão ser melhor que ele no reino dos gentios. Mas no reino de Deus, ele é o melhor. E vejam, no tempo que José Branham cumprir essa parte de profeta menor, porque ele disse que ele é um profeta menor, o coloca. Vejam, um profeta é sempre alguém que vê e que Deus revela, e lemos que é um pregador, mas com essa parte divina. E ele, quando neste tempo tomar esse grupo e apresentar a quem está cumprindo neste tempo essa promessa que o reverendo William Branham precursou, aí já vai se cumprir essa parte nele. Ainda não se cumpriu, mas ele vai ver, ele vai compreender o que seu pai disse e vai dizer, verdadeiramente, papai tinha razão. Ele sabe que a carpa está, eu disse ali mesmo, disse, olha José, aqui está a carpa, já estamos por terminar. E ele se interessou muito também nessa atividade que houve ali na Argentina, dos rabinos. Se notava porque ele se surpreendeu. Até onde chegou a mensagem? E sempre me recordo que o irmão William disse, que te disse, depois ele vai ver. Mas não pode ser. Imagine se eles tivessem visto antes de começar a carpa. Não teríamos nem sequer uma oportunidade para nós trabalhar, porque eles já têm tudo. Eles teriam feito eles, e não correspondia a eles, era a nós, aos latino-americanos e caribenhos. Mas esse grupo tem que ver. E um trabalho que será realizado por meio desse grupo a favor da obra de Deus neste tempo final. E aí, há algo que ele falou no quarto selo que corresponde a eles também. Neste tempo, qual esse grupo que fica vivo tem que receber o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos para poder ser transformado. Senão, tem que partir para pertencer à sétima era de Laodiceia. Mas há um grupo aí que sim verá e sim vai receber esse ministério e vai dizer, este é ele. Este é quem estávamos esperando e esse é quem papai precursou. Agora, essa precursão, vejam, se cumpre, ou alguém precursa sempre outro. Houve uma precursão ali com o irmão William, com o arcanjo Gabriel. Vejam, agora podemos falar claro e podemos falar as coisas pelo seu nome. E depois, veja como ele diz que esse arcanjo Gabriel anunciará e ele escreve, precursará. Como vai precursando sempre o outro que vem. E assim vai, até que Deus cumpra completamente sua vinda. E aí está o mistério do sétimo selo de uma maneira tripla. Eu creio que mais claro não se pode falar. Porque Deus ia fechar isso e ia deixar fechado até o momento em que tivesse necessidade do que? De saber. E o tempo de saber é agora. Mas quem entende isso e compreende isso é porque está dentro do lugar santíssimo. Não há maneira da pessoa olhar e ver e conhecer. Pode olhar tantas coisas e não entender.
porque tem que estar no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo é que se vê a obra de Deus correspondente a este tempo final, a qual é a que ele já tinha falado, mas que agora está sendo cumprida, essa palavra sendo vivificada, sendo vindicada, agora no nosso meio de uma maneira simples. E para não tomar muito tempo, eu desejasse que todos estivessem todos, já estão todos, não é? Enquanto conversava, era para que fossem chegando, era para que, pois, queria que todos estivessem aqui ao lado de Billy, William Pérez, que está fazendo aniversário hoje, e não temos assim um protocolo, vamos dizer, de um bolo nem nada mais. Não se preocupe que na ceia das bodas do Cordeiro vamos ter para todos. Os que fizemos aniversário aqui, já a ceia de todos vai ser ali. Agora quando a pessoa faz aniversário, pois sempre no lar seguramente se faz o seu bolinho, suas coisas. Veja, não há problema que façamos aqui algo no dia do aniversário do Billy. Hoje, em vários lugares, estão fazendo celebrando o aniversário. E não há problema. Mas também que isso não se torne algo, o melhor, que não percam o foco do que Deus está cumprindo e o que cada um como indivíduo está neste tempo colocado para se preparar. E é para a sua adoção. E não se colocar a já se inclinar ao fanatismo, mas o melhor o fazemos e os irmãos fazem. O irmão Miguel disse que na sexta-feira também tem algo pela manhã ou durante o dia em vários lugares. E como um bolo e o melhor, sempre o irmão Miguel disse que quando fazem, o melhor é como agradecimento. Agradecidos a Deus que não nos deixou sozinhos. E que tivemos este tempo, o tempo mais importante de todos os tempos. E é o tempo onde, ao se completar a igreja, vejam, outra coisa aí nessa citação que lemos. Quando a igreja estiver toda unida, aí está falando do recolhimento e dos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando toda a igreja estiver completada, ele diz, quando eu me for, e aí se vai. Então o que vai ocorrer? Aí aparece dizendo de José e Billy. E depois do milênio. Se completou a igreja, Deus levou seu mensageiro, e aparecem aí então dois rapazinhos, já nessa etapa de introdução ao milênio. Vem como vai se cumprindo tudo, e para que a glória de Deus repousar no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, tinha que estar o lugar santíssimo culminado, terminado. Enquanto isso, a Shequina não podia descer ali. E nós somos um corpo místico de Cristo, da etapa do lugar santíssimo, como pedras vivas colocadas aí. E ao estar construído já o lugar santíssimo, qual é o próximo passo? A presença de Deus. Agora veja, a etapa onde estamos, e a etapa mais importante e mais delicada, porque mesmo que se vê a coisa assim, é a etapa onde a coluna de fogo está no meio do seu povo, morando dentro desse corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, na etapa de pedra angular. Agora é a etapa onde ele está no meio do povo operando. E vejam que vem com o trono de juízo, mas que lemos ali no livro das Eras, quando eu passar e ver o sangue, ou seja, que os que são colocados aí não poderão ser tocados pelo juízo divino, mas que Deus os vê através desse sangue que está aplicado não lá no trono do céu, ou seja, não lá, ele atuando como intercessor, mas aqui na terra, porque o tivemos no coração quando recebemos como nosso Salvador, e já temos aí esse sangue colocado. Mas agora,
ao ele sair do trono de intercessão no céu, e esse trono vir ser trono de juízo, de algum trono, tem que olhar o seu povo. O mundo vê através desse trono do céu, e o que merece na terra é juízo divino. Já não resta mais nada, vamos dizer. Mas por causa e por amor dos escolhidos, então, ele segura essa ira e os vê através desse novo propiciatório. E aí o vê o escolhido, e então começa a operar essa obra de preparação. Qual é essa parte final que faltava à igreja noiva para ir até o ponto de ser raptada, diz o irmão Branham. E se está a ponto, é porque falta algo ainda. Vários chicotadas, punhetaços, alguns talvez, estremecimento a outro, nas diferentes maneiras que Deus tiver para que essa pessoa esteja preparada para receber essa adoção. Ninguém pode ser transformado até que esteja preparado. Vejam como se move a ressurreição, diz ali. Na carpa diz, ou seja, há um processo. E também diz do rapto, a transformação, tudo vai ser de uma forma, vamos dizer, que, oxalá, que fosse tudo ao mesmo tempo, mas alguns seguramente serão preparados antes, outros um pouquinho mais. Sempre em casa tem alguns um pouquinho mais tardios em aprender do que outros, e assim é também no programa divino. Até que já todos estejamos com esses corpos eternos e glorificados e já 30, 40 dias e nos vamos. Sempre se fala desse tempo corrido, mas tudo isso vai ser em forma progressiva, 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 até que chega já a parte culminante, onde Deus já cumprirá tudo. Aí isso que ele viu na visão da carpa, esses milagres e maravilhas, e já depois, daí, já estaria a ressurreição por aí atuando. E recordem que o mundo vai estar em muita confusão, e mais quando estiver em cheio os 30, 40 dias. Há uma parte também onde ele fala de tempo de ensinamento curto. O irmão William, creio que ele escreve 6 meses, mas diz uns meses, uns quantos meses? Eu creio que essa citação eu não li. Ou seja, uns quantos meses? Você pode dizer de 2, porque se é quantos, tem que ser mais de um. De 2 a... Se diz 20 meses. Se não quiser dizer ano, está fechando, pode dizer 36 meses. Isso é uns quantos meses? Para o tempo de Deus, isso não é nada. Ou seja, que esse tempo que ele ali falou é este tempo no qual estamos vivendo desse curto tempo comparado com tudo o que se viveu do dia de Pentecostes para cá. São uns quantos segundos no programa divino. E nos correspondeu viver essa parte na qual estamos sendo preparados para receber essas promessas, as quais estamos sendo preparados dentro do lugar santíssimo. Não se pode estar em preparação fora desse lugar. Já ao estar aí, vejam como os filhos de Arão, quando entraram com fogo estranho e morreram. Ou seja, que no lugar santíssimo também é preciso saber como entrar. E por isso é que Deus ainda não enviou o juízo divino nessa terra, porque se fosse pelo cumprimento dele vir como leão e em juízo, já faz tempo teria ocorrido a tribulação. Como ele dizia, se eu não chego a regressar, e isso é algo muito significativo, porque
Tudo o que ocorreu aí nesse tempo, quando ele voltou, era para Deus já mandar o juízo divino e o milênio já teria estado ocorrendo. Mas vejam como se difere, se atrasa a ira também nessa última parte. Em 77 era para que o juízo divino caísse. Se abriu uma brecha de tempo para ele chamar-os da etapa final. Mas depois, já na sétima, vê como se abre também outra parte, onde são colocados essa segregação que os anjos ceifeiros fazem, são colocados na pedra angular, que é o lugar santíssimo, e aí faz que eles vejam esse cumprimento na manifestação de Deus nesse tempo, e aí é onde vem a preparação. Nessa etapa final, a qual pertence já a uma era perfeita. Mas o juízo divino era para cair. Nos dá esse tempinho mais, já de preparação, para que assim, Deus então cumpra neles que ele vem pela sua noiva. Ele vem 3 vezes, e se contarmos ao final do milênio, 4. Mas veja, há uma citação também. Não temos agora a mão, mas ele diz que Jesus nunca coloca os pés na terra. Verdade? O receberemos nos ares. Mas isso está nos selos. Veja para ver se é nos selos 482, na parte de cima, que ele diz, é preciso buscar para ler tal qual como é. La 400 de los sellos. 400 dos selos. Debe ser a 479. Veja se é 479. 82. Mira aqui. Veja aqui. 472 embaixo. 483 acima, em cima. Está falando de Israel em sua própria pátria, mas notaram que ele não fala nada da revelação deste 7º selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também omitiu? Vemos, pois, que é o mistério por completo, e a hora ainda não chegou para que se revelasse este mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali, no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para chamar a sua noiva, o que chegar a acontecer nesse tempo. Mas Jesus não coloca o seu pé sobre a terra, porque está dizendo, o veremos quando Jesus aparecer novamente sobre a terra, porque é o ministério de Jesus quem estará operando no meio da igreja. E ele quando disse, e está revelando, quando vocês virem esse profeta do 7º selo cumprindo as profecias da visão da carpa, aí me verão de novo. Estava dizendo claramente que é o ministério o que ele estaria operando na visão da carpa. E está dizendo que é um profeta. Quando vocês virem esse profeta, pois já está dizendo. Ele não terá que dizer se ele já disse. E aí se cumpre plenamente a precursão, ou seja, o que ele precursa desse que iria vir. Automaticamente já fica aí completado. Essa obra da qual diz, anunciará. E ele escreveu, precursará, já que ele aí cumpriu plenamente essa profecia. O arcanjo Gabriel anunciaste a primeira vinda do Filho do Homem, do Senhor, a primeira vinda do Messias, e anunciarás,
proclamarás. E ele diz, precursará a segunda vinda. Veja onde vem ser cumprido essa escritura totalmente quando ele regressa. E então já revela esse mistério. E todo mundo pode dizer, então é preciso esperá-lo aí quando ele vier. E não estão percebendo aí que o que ele estava ali era cumprindo essa escritura plenamente e dizendo à noiva, esse é ele. A ele ouvi. Vem, e aí entra essa parte da página 119, parágrafo 42 do livro de citações, que é o que foi mostrado ali no Monte da Transfiguração, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E tudo isso é o que fecha esse mistério, o qual já está sendo aberto em uma maneira simples, com o mesmo do povo, com um ajudante igual do povo e com escolhidos do povo também, igual. Ou seja, tudo do comum. E como é tão comum, isso é o que o faz, o torna misterioso, porque aí se cumpre o que diz, vem como ladrão à noite. Aí ninguém, isso é, na noite é porque o reino dos gentios está em escuridão, mas para os filhos de luz, para nós, que somos de luz de dia, estamos em um novo dia dispensacional, no novo dia da dispensação do reino, a qual já está em cumprimento e está se entrelaçando já para quando já entrar essa etapa que é parte da dispensação do reino, a ceia das bodas do Cordeiro, e já no milênio completamente já estaria se estabelecendo quando regressarmos à Terra para estabelecer o glorioso reino milenial. Vejam, esses ministérios abrem a grande tribulação e esses ministérios fecham também. Ou seja, abre a quinta dimensão e fecha a quinta dimensão também. Porque o diabo é atado por 1000 anos e atando o diabo, pois se ata todos esses espíritos que saíram da quinta dimensão e estão metidos, colocados nas pessoas, anjos caídos, e estão colocados em pessoas, mas depois já não vai encontrar no milênio pessoas enlouquecida da mente, nem assassinos, nem pessoas que, com todo respeito, nós as ajudamos, os ajudamos, e temos amizades e tudo, que são dessa parte, que se inclinam talvez ao mesmo sexo do que são. Vejam, tudo isso no milênio não existirá. Tudo isso é espírito que os inclina a que pensam que são do seu mesmo, vamos dizer, do outro sexo. E tudo isso são espíritos que entram nas pessoas, quando no princípio não foi assim. Foi varão e fêmea, ponto. Tudo isso no milênio não vai existir. Se isso existisse, então, lá no Jardim do Éden, teria sido isso permitido. Mas veja o que receberam. Os que estavam querendo fazer isso com os anjos ali em Sodoma e Gomorra. Tire os homens, os varões que estão aí, para que nós o conheçamos. A palavra conhecer é se aproximar da pessoa. Deram as filhas, a irmã, ultrajaram. Diz aí uma parte onde o irmão Branham fala, fizeram com elas tudo, mas vejam, mesmo assim queriam esses homens. Ou seja, que isso estava, parece que aí bem normal entre eles, vamos dizer, e que veio o juízo divino. Nenhum se salvou. Ou seja, que não podem vir agora e dizer que isso nós estamos falando com todo respeito e amamos todas essas pessoas e desejamos que Deus continue ajudando e as ajudará.
é que deixem ser ajudados e que sejam conscientes de que no princípio não foi assim. E a pessoa até por ele faria o que fosse para que despertem as verdades bíblicas e não as teologias e educações dessa terra, os quais estão levando direitinho à grande tribulação, porque o juízo divino foi o que caiu em Sodoma e Gomorra. Vai cair juízo divino se continuarem nessa linha até o final. O milênio será um reino perfeito, onde não haverá nenhum espírito desses, porque o diabo será atado. E o dono desses espíritos é o diabo. Como a cobiça e todas essas coisas são espíritos maus, os quais estiveram nos seres humanos, até nos escolhidos, mas Deus veio nos ajudando, está nos ajudando e está nos dando a arma mais poderosa, a palavra. E com ela combatemos tudo isso. E vamos vencendo, dia a dia vencendo, dia a dia vencendo. Não espere que seja de um dia para o outro. Pode ser que de um dia para o outro. E Deus quer que seja de um momento que todos estejamos vendo. Mas é algo progressivo. E tem que entender que Deus opera de uma forma progressiva. Talvez não. É que eu saí disso já rapidinho. E você que quer o mesmo, por que não saiu? Espere, Deus está operando nele de outra maneira. É preciso ser consciente disso. E o melhor orar por ele. Que Deus o ajude. Se Deus me ajudou, Deus vai te ajudar. E o melhor, não colocando carga de problemas e dizendo coisas negativas. O melhor, dizendo coisas positivas. Eu vou a ti, eu sou um vencedor, vou a ti. Assim que se Deus me ajudou, vai te ajudar também. Olha, eu sou um exemplo, pode dizer. Sou um exemplo que Deus me ajudou. E eu estava pior que você. E isso, o melhor que faz é que o anima. E diz, mas tem razão, vem uma palavra de ajuda. E isso mesmo é o que a pessoa sem perceber é Deus usando para ajudar o seu irmão. Às vezes a pessoa diz, não, é que eu estou esperando que Deus desça e me ajude e me diga o que eu faço. E muitas vezes manda até com uma criança. Quem menos imagina. Deus então o ajuda para que saia de certa situação. Não falou a burra, o que foi a Balaão? A mula. Deus pode usar o que ele deseja usar a favor da obra. Ali foi para outra situação que havia? Já isso, depois entramos bem lendo o que ocorreu ali, porque há muito ali de como e por que isso estava ocorrendo ali. O irmão Branham explica em vários lugares desse incidente, mas tomando o caso, retornamos do milênio. Vamos dizer, no milênio, vejam, tudo isso não vai ocorrer, não vai estar. Porque aí vai ser com vara de ferro, vai se reger com vara de ferro. Não vão se permitir todas essas coisas. E depois na eternidade, pois já. Aí já será um reino perfeito completamente. Porque a terra já será depois renovada e tudo isso. Mas já isso corresponde ao milênio. Quando já estivermos lá, vamos ver. Agora nos corresponde a nós nos prepararmos e estar prontos para receber as promessas, as quais Deus vai cumprir. E este tempo aproveitá-lo bem, ajudando-nos uns aos outros, ser condescendentes uns com os outros e não é uma etapa de contenda, de briga, mas o melhor é uma etapa de harmonia, onde uns entenderão primeiro, outros entenderão depois. Não dizer, eu não vou olhar este, não vou falar com este, porque este não entende, ou porque é que não entende, vai dizer que este que está mal, porque está crendo nessas coisas, e é um fanático. Melhor ser sábios e ajudar-nos uns aos outros, porque se começamos juntos, pois Deus quer nos ver juntos, não quer nos ver lá, na ceia das bodas do Cordeiro, você sentado numa esquina e eu vou por ali porque eu não falo com aquele. As coisas se resolvem e tem que se resolver aqui.
no milênio e na eternidade, eu não vou querer ele ali no monte, porque eu não quero ver ele ali, coloque ele por ali. O mesmo que queriam fazer Pedro, Tiago e João, 3 tendas. Não, é um só corpo. Um só grupo, o qual Deus está preparando, que é sua igreja noiva, para estar com ele na ceia das bodas do Cordeiro e depois ser os mais coladinhos a ele. Vejam, ali tinha um exemplo, eu tenho aqui de meu ajudante Billy, e se colocarmos da outra forma, ali Eliseu tinha Elias. Ou seja, estou voltando para trazer algo. Como um exemplo que eu tenho Billy, meu ajudante. Ou ele pode dizer ao contrário. Mas vejam, Eliseu tinha Elias. E Josué tinha Moisés. Davi tinha a Samuel. Entre os apóstolos, Silas tinha Paulo. E vocês têm a mim. Assim que não vamos falhar. Ou seja, é o grupo que está acertando no alvo todo o tempo. Por quê? É o tempo onde a coluna de fogo, a Shequina, desceu ao seu povo. Desceu ao lugar onde desceu no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão. Foi ao lugar santíssimo. Não foi a sétima etapa, ou era que pertencia ao lugar santo ali. Não está Deus. Quem ficar nessa etapa estará sozinho e estará adorando outro. Ou seja, que não chegarão nem as orações, nem os louvores de quem estiver ali, que estará adorando a quem está nessa etapa. E o irmão Branham disse que Laodiceia é o trono de Satanás. Ou seja, que é mais delicado esse tempo. Alguém está recebendo essa adoração. E orações e tudo isso não é a Deus. E se ele não está lá, então, ou seja, nesse trono de intercessão, então, ao não ver esse novo propiciatório e não ver essa obra que Deus está fazendo no meio do seu povo, e não através desse propiciatório, então Deus não vai receber essa oração, essas orações. Portanto, quando pedirem pela transformação, não será concedido. Só aqueles que estarão olhando a esse trono, o qual será por última vez a misericórdia de Deus sendo estendida ao povo. Por isso ele diz, o Filho do Homem veio da sua graça, ou seja, veio em misericórdia por uns quantos anos passados. Riram, zombaram. A próxima vez que se manifestar, será a juízo. Algo assim. Vocês sabem qual é a escritura? Ou seja, desprezar a misericórdia de Deus por última vez. E na outra parte diz, estiverem cultos como este, escutaram tudo o que os esperava, sabiam o que os esperava, rejeitaram a misericórdia de Deus por última vez. E onde estava a misericórdia de Deus que ele está dizendo aí? Em Moisés e Elias. Essa é a última misericórdia de Deus por última vez ao mundo e aos escolhidos. Mas os escolhidos, ao estarem no lugar santíssimo e ao ver esse novo propiciatório e ver essa manifestação dele na terra, operando no meio da sua igreja, nesse tempo de preparação, então, consequentemente, ele sim
recebem essa misericórdia, são preparados nesse tempo de brecha, de tempo restante, para a preparação. E aí Deus leva a sua noiva. Aí é que o povo hebreu dirá, mas seja quem estamos esperando. Mas se está falando dele, do que necessitamos, pois tem que ser em um véu de carne, que estiver operando no meio da sua igreja. Tudo foi assim desde o princípio. Não se pode romper as escrituras, porque a pessoa estaria acrescentando ou tirando, ou dizer, não, que ele tem que vir para cumprir tal coisa. Aí está acrescentando a palavra. E seriam acrescentadas as pragas, a quem acrescentar e quem tirar também. Será tirado o seu nome do livro. Ou seja, não se pode acrescentar nem tirar, mas conforme como Deus já vem cumprindo o seu programa de etapa em etapa, tem que cumprir nesse tempo igualzinho. Ele não pode sair da linha das Escrituras, do seu programa. Bom, agora sim creio que são todos. Continuei falando um pouquinho mais até que chegasse, alguns faltavam ir. Hoje, 17, quarta-feira, 17 de maio desse ano 2023, aqui meu copastor, fiel, está fazendo aniversários hoje, o qual eu desejava que estivessem todos, porque seguramente escrevem, mas agora tem ao vivo em todas as cores. Enquanto podem saudar e dar os parabéns, porque chegará um momento onde já será no novo corpo que estaremos, não sabemos se vamos ter na agenda divina, que foi o dia em que Deus nos trouxe a este planeta Terra. Vamos ver como ocorre isso depois, mas de que será um dia importante para o programa divino, claro que sim. Pois, se fomos atributos de Deus que Ele trouxe à Terra, me refiro, quando estivermos no novo corpo, já seria no passado. Mas se vamos no presente, como somos esses atributos, não será para o programa divino um dia do nosso aniversário importante? Se foi o dia que Deus nos trouxe e que velou a esse espermatozoide que chegasse até esse óvulo e o fecundasse assim, ou seja, como Ele criou no ventre de Maria, célula sobre célula, e formou esse corpo de Jesus. Vejam, Ele também vigiou que esse espermatozoide seguisse entre tantos milhões que há aí e que você seja um que escolheu. Diga se isso não é predestinação. Ou seja, isso dá um caráter divino e um caráter importante. Ou seja, que cada dia do nosso aniversário é importante no programa divino. É o dia onde a pessoa medita e diz, graças, Senhor, porque entre todos eu era um teu. Eu era um filho teu, um atributo teu que saí e tu me guiaste. Como guiaste o Espírito Santo a criar no ventre de Maria essa célula de vida, a qual foi formada célula sobre célula e foi formado o corpo de Jesus. E assim mesmo no campo espiritual, o que nascemos, ele esteve atento para dirigir essa vida e que passasse pelo processo desse novo nascimento depois, ao crer em sua primeira vinda. E Ele dirigiu toda a vida da pessoa até chegar a esse momento, porque se supõe que nós viéssemos da sexta dimensão, através dessa teofania. Mas por causa da queda, não foi assim. Mas, vejam, depois do novo nascimento, continua dirigindo a vida desse escolhido, continua dirigindo, até que chega um momento onde diz, agora é o tempo de colocá-lo em alto e adotar. Já passou por todo o processo de prova. Agora venha para cá, vou te colocar a vestimenta e vou te colocar à frente. Vamos dizer, esses 30, 40 dias, aí vamos deixar isso de pernas para o ar, como dizemos. E o mundo vai
verá a glória de Deus manifestada em muitos filhos de Deus, os deste tempo e os das eras passadas. Será um grande exército, onde já essa escritura de Apocalipse 19 já aí se cumpre plenamente. Bom, foi um privilégio estar aqui nesse dia do aniversário, que é o melhor presente que nós, e eu sei que Billy concorda comigo, e como melhor nos sentimos é trabalhando na obra. Assim que Pito me dizia, Júlio Ángel me dizia, olha, para sexta-feira, eu falei com alguns, fazer algo, porque sempre em casa minha esposa, Sarita, sempre me tem uma surpresa, e esse dia não quero tirar, ela sempre tem algo com as meninas e os netos. Eu sei que Billy também em casa, e agora vocês tratamos de fazer assim, o que fizerem, na forma que fizerem em sua família, está bem. Ninguém está dizendo aqui que tem que fazer de certa maneira. Eu estou falando o meu pessoal. E Pito me dizia, olha, Pito, se o melhor presente que eu posso ter é que Deus me permita trabalhar em sua obra. Assim que esse dia eu creio que tem um bolo grande, porque creio que vamos lançar cimento. E eu creio que isso com as 7 e pouco já. E a intenção é importante. Assim que, para nós, que hoje temos a oportunidade, porque hoje não tinha cimento, amanhã talvez, assim que hoje que tivemos a oportunidade, eu disse, espera, vamos, já que hoje não há cimento, vamos aproveitar, porque pode chegar um momento onde vamos estar fazendo o aniversário, final de aniversário, porque já depois seremos transformados. Assim que, se por acaso vai ser que esse ano, não estou dizendo que esse ano seja a transformação, mas assim todos os anos trataremos de que seja esse ano, ou seja, lutaremos para que seja esse ano. Diz que ele vem pela sua igreja, mas a igreja tem que estar preparada, tem que estar pronta. E eles estão esperando por nós ali. Ou seja que agora, o apuro, a pressa é por nós, e não nos vamos daqui até que esse último esteja preparado. Não vamos daqui até que todo o corpo místico pertencente ao lugar santíssimo esteja pronto. E não se cumprirá a ceia das bodas do Cordeiro até que a visão da carpa seja cumprida plenamente. Ou seja, que todos são eventos que têm que ser cumpridos para Deus poder, então, operar e seguir, continuar cumprindo o seu programa. Isso é um programa que vai desde o Gênesis e continua se cumprindo. E entre a eternidade e não há fim, porque Deus vai continuar cumprindo o seu programa, o qual, já depois no milênio e na eternidade, vamos ver tudo o que há para ser cumprido. Isso aqui é um pequenininho tempo comparado com tudo que nos espera. Trabalho vai ter, e temos galáxias ali por cima que há para povoar também, ou seja, que é infinito. E numa parte diz, não vamos nos colocar a verificar se há gente lá. Isso vamos depois. E se não, pois vamos aqui. A pessoa não pode complicar. Estão buscando extraterrestres que vejam os demais e nós somos os extraterrestres. Viemos dessa dimensão celestial. Bom, Deus abençoe e Deus os guarde, e conscientes de que estamos no lugar santíssimo. Conscientes de que no lugar santíssimo, o que está ali, operando são os ministérios, esses 2 poderosos arcanjos, os quais, em Malaquias, nos fala de que trazem saúde, cura. E em suas asas trará salvação. Ou seja, são os ministérios que trazem em suas asas essa promessa da transformação. Pelo qual é importantíssimo poder vê-lo, reconhecer, crer, para receber o que eles vão dar. O que eles estão dando, que é essa fé de rapto. Se não recebem, como vão receber as promessas e as bênçãos que eles trazem?
Para poder receber essa promessa, tem que receber esses ministérios. Goste ou não goste, a pessoa é assim. Como receber o corpo teofânico? Não gostava de Jesus pela forma que era? Pois essas pessoas não receberam o novo nascimento depois que ele se foi. E veio no dia de Pentecoste. Depois disso, quem não crê em Jesus? Pois não recebeu esse corpo teofânico. Sempre se requer crer no cumprimento do que Deus está realizando no tempo correspondente e a obra que Ele estaria realizando. A obra de redenção foi realizada em Jesus para trazer o novo nascimento de muitos filhos e filhas de Deus. E crendo nele, recebemos os benefícios. Recebendo os benefícios do cumprimento final da vinda do Filho do Homem com seus anjos, vamos receber os benefícios da sua vinda, o qual é a transformação, o que trazem essas poderosas asas, cura, saúde. Ou seja, é preciso recebê-lo, crer nele, e mesmo que não se entenda algumas coisas, seguir em frente, que em algum momento Deus vai abrir o entendimento. Não se coloque a buscar a forma e raciocinar. Não é para raciocinar, é para crer. E depois que você crê, ao redor disso Deus vai abrindo entendimento e vai operando em sua mente. Mas isso era mais fácil, mais singelo do que eu imaginava. Mas teve a parte importante ao princípio, que creu. Uma vez que você crer, não se esqueça, todas as coisas que diz são possíveis para quem crê. E se todas as coisas são possíveis, pois, Senhor, eu creio no cumprimento que Tu estás fazendo e cumprindo neste tempo. Portanto, todas as coisas são possíveis para mim. E o que é possível para mim? O corpo eterno, assim que eu serei transformado. E você poderá dizer, eu sou transformado. Ou seja, porque cremos e estamos crendo na obra que Deus está fazendo neste tempo. Não uma obra feita pelo homem, nem porque alguém inventou, mas porque é um programa divino e o vemos em ação. Vemos Deus cumprindo esse programa. Assim que sigam, continuem agarrados, crendo, porque vão obter os benefícios da sua vinda. E já depois dirão, graças a Deus que eu criei, graças a Deus que eu recebi. E aí, confirmará que você é um atributo de Deus. Porque já aí nos veremos na ceia das bodas do Cordeiro e aí é a confirmação de que você pertence ao Criador dos céus e da terra, a Deus. Porque está aí. Essa é a confirmação final. O lugar santíssimo. E o que há no lugar santíssimo é esta parte de hoje sendo cumprida, sendo materializada na maneira em que Deus está fazendo. É a materialização do que há aí. E estamos vendo cara a cara, escutando, sendo atores deste grande programa e tendo conosco a coluna de fogo, a Shekinah, a qual o irmão Branham viu depois que repousou sobre o quartinho, mas já estava dentro. Já estava dentro, porque diz que já estava ali. Como? Já isso, sabemos como. E muitos estão esperando que algo desça, e é uma forma tão simples que as coisas vão estar se cumprindo. O irmão Branham, recorde que está na sexta dimensão, e aí ele pode ver até onde Deus permitir ver, porque note que Sharon, quando disse ao irmão Branham ali que estava esperando, disse,
Vai onde está a mamãe que está te esperando por ali. Eu vou esperar Billy. Onde o deixou? E ele disse, com a irmã Broy. Ela não sabia onde. Ou seja, que há coisas que, mesmo que eles escutam aqui, é preciso ver que estão eles escutando e que Deus permite que eles saibam. Mas do que tem que estar escutando, o irmão William disse a atividade, porque diz que vê para cá, você vê isso aí, e há algo aí, porque ela não sabia onde estava, ou seja, que não tem o conhecimento. Se tivesse o conhecimento do que é a ressurreição, já estaria aqui faz tempo. Eles têm que ter esse conhecimento da fé de ressurreição, a qual eles têm que receber. Recordem que ele passa pelo paraíso. Passa pelo paraíso, ali ocorre um juízo e depois vem e regressa com eles aqui à terra. E tudo isso vai estar ocorrendo num tempo de confusão do mundo e tudo, onde tudo isso vai se realizar conforme como já nas visões, profecias e sonhos foi mostrado. E o que estamos agora é vendo tudo isso como vai se cumprindo à medida que vai se cumprindo e quando ocorrer, não nos escandalizar, mas o melhor, conhecedores do programa divino, conscientes de que há um programa e que, depois disso, já viria de perto a ressurreição. Mas lá não tem esse conhecimento assim que nós temos agora, o qual é um conhecimento de pedra angular de lugar santíssimo. Eles lá receberão o conhecimento que necessitam para a ressurreição. E tudo isso já depois vamos buscar e ler conforme a como o irmão William nos escreveu ali em vários lugares e também o irmão Branham. E aí podemos ver um quadro claro, mas a nós nos corresponde a nós como indivíduos nos preparar para o rapto, para a adoção. Bom, vamos já ir terminando para continuar os trabalhos, e hoje agradecer a Deus pela vida do nosso irmão William Pérez, pela esposa, pelos filhos, pelos netos, toda a família que Deus lhe permitiu ter e que é um companheiro nosso. Assim que, muitas felicidades, William Pérez, que Deus te abençoe grandemente e continue te usando grandemente na obra do Senhor e te mantenha assim. Vamos dizer, colocado nas mãos de Deus e a pessoa vê, aí como Deus o usa, na forma simples na qual está usando. E que continue assim. E que seja Deus quem se glorifique no trabalho e que receba com agrado tudo o que Ele fizer. Recordem que desde aqui já vai sendo dado a conexão em todos os lugares. E ele me dizia, eu fiquei nervoso hoje assim, colocá-lo assim, porque estava conectado com Miguel. Olha, já faz tempo que já leva conectado, já não sabia, e dizer irmão Miguel em público, pois que disse, eu fiquei nervoso porque faz tempo que estão te escutando, mas Deus o veio ajudando e continuar ajudando. E nervoso eu ainda fico, ou seja, os menos que eu creio que queriam ir, me dizia, vão para que eles gravem, me grave essa gira. Ele me dizia, eu vou fazer o que você quer. Eu viajo, te gravo, cozinho, eu que trabalho nas conclusões quando ver por ali o que tiver. Mas não me coloque a falar, por favor. E isso para ele parece que era como dizer, coloque a falar. E então quando... Bom, ele ria porque sabia que
Eu dizia, chegava assim e não me coloca a falar. Parecíamos duas crianças pequenas. Não, tranquilo, não se preocupe, não se preocupe. E aí, como ele... Houve um dia que ele me colocou a falar ali, Benji não saudou, e eu... Como que vai me colocar agora? E nesse dia, eu penso que foi a primeira mensagem que eu dei. E essa mensagem foi o rapto. As gotas de orvalho tremendo ao ver sair o sol. Essa foi a primeira mensagem que eu dei ali. E depois disso, eu disse que não me passaste, como vai te ocorrer a me colocar a falar? E ele me disse, não, você fez bem, Deus te ajudou. E vejam como Deus veio operando nesse ministério, que mesmo que ainda fico nervoso, mas Billy também, mas Deus nos ajudou e continuará nos ajudando. E, como eu disse no princípio, aí é onde Deus então se glorifica. E é dada a glória e a honra a Ele, a Deus. Porque é Ele quem está fazendo. Eu de mim mesmo não tenho nada. Tudo é dele. Mas tenho que fazer o que Ele me disse que fizesse, para que ao final poderá dizer, bom servo e fiel. E assim com cada um de vocês também. Temos que fazer a obra pela qual Ele nos enviou nesse tempo. Qualquer um poderia dizer, este está pensando que colocando o seu irmão e aquele que nos colocou foi Deus. E como nos colocou aqui, pois estamos à disposição do povo para ajudá-los em tudo o que tivermos que ajudá-los. E assim cumprir o propósito pelo qual fomos colocados aqui junto a este formoso povo, o qual viu crescer esse ministério desde que começou, desde 70 e poucos, 73, talvez mais marcado em 74, o qual cresceu e veio gradualmente, e tudo que Deus fez no meio do seu povo aqui em Porto Rico, em Caiei, e agora que ainda permaneça esse grupo unido e braço a braço com o programa divino, é para ele uma satisfação grande, que depois quando vier, veja esse mesmo povo unido. Começamos a boa obra, a grande obra de Deus para chegar. E chegaremos. E a forma em que Ele está fazendo e cumprindo, também estamos agradecidos a Ele que tenha feito assim, que tenha sido dentre o seu povo, dentre vossos irmãos. E agradecemos a Billy, a Deus por Billy, que tenha trazido, como veio dessa forma, o qual estamos muito agradecidos e todo por sua vida, pelo ministério que Deus colocou nele, também, o qual, pois, é e continuará sendo de bênção para todos. Assim que eu já o parabenizei e o abençoei, assim que agora falta vocês. E já vamos para a área de trabalho. Hoje, amanhã, ou seja, amanhã, são dias muito importantes. Vejam, o nascimento do filho do irmão Branham também no 19. Ou seja, que como Deus, tudo isso deixou fechado aí. E como o precursor nasce em abril, em maio ocorre outro evento, em junho outro evento. Os três pegadinhos. Isso depois vamos voltar a falar e ver por quê. Vejam, em abril foi quando Moisés se foi. E era quando o Jordão estava bem alto.
Depois disso passaram, ou seja, há muitas coisas aí fechadas nesses meses, como é setembro, outubro, que são meses muito importantes, porque são os meses onde foi que apareceu o arcanjo Gabriel a Maria. Por aí de setembro, outubro, por aí. Foi que apareceu a Maria Gabriel. E vejam, 9 meses depois, sai nesse tempo, por isso que diz que Jesus nasceu em dezembro e não havia neve nem nada, nasceu melhor na primavera. Nasceu nessa data. Ou seja, que essas datas daí foram importantes, tanto para o nascimento do irmão Branham, o nascimento do irmão William e o nascimento do instrumento final também. Ou seja, tudo isso há algo aí, o qual Deus permitiu que fosse abril, maio e junho. Corrido esse tempo. Bom? Que Deus os abençoe e Deus os guarde. Vejam que como quando se fala sem o que ele dizia, ouvimos faz pouco tempo, e nós sem saber, já levamos um tempinho já, e aí ele dizia, olha, quando tomarmos um tempo para falar assim sem tema, ele disse até sem protocolo, e poder falar diferentes temas, e veja como se sai de um tema, cai em outro tema. E quando é assim, muitas vezes surgem temas que não estavam para falar. Eu que queria falar era somente o de Billy e José, que depois vem disso, o que o irmão Branham se vai, ele disse Billy e José, e depois a introdução ao milênio. Ou depois o milênio se aproximará, diz aí, era isso que continuava chegando até que chegasse os rapazes, e veja tudo que falamos em meia hora, quanto? 1h27. Se foi o tempo rápido, mas falamos de tantas coisinhas, e é como se estivéssemos, isso mesmo, conversando entre nós, o qual isso foi de bênção para todos nós e também para toda a América Latina. Nestes dias, há muitas coisinhas que vieram, talvez na segunda-feira ia falar algo e na terça-feira, mas disse, vamos deixar isso quieto para outra ocasião. E essa manhã eu vi Billy que chegou, deixa eu já cumprimentá-lo, porque já depois vou ali estudar algo e orar, e depois, como 5h40, 5h45 foi que eu... Deixa eu aproveitar hoje, e antes que os rapazes cheguem ali, e cumprimente assim, sem protocolo. E vejam como Deus nos abençoou hoje, algo assim, sem protocolo, sem muita... Sem tema, não temos um tema ainda para hoje, mas podemos colocar algo que tiver a ver com o lugar santíssimo e o que há no lugar santíssimo. Mas tudo se reúne em que todos estamos esperando e desejando, que é a nossa transformação. E traz esses ministérios, porque falamos das asas que trazem saúde, cura, salvação. Ou seja, que por aí podemos colocar o tema já mesmo. E toda a obra que ele está fazendo no cumprimento da visão da carpa, o qual é ele operando no meio do seu povo sob esse ministério, na forma em que ele já o determinou. E graças a Deus que foi assim. Graças a Deus que foi da maneira que está fazendo. Porque até as crianças, já você vê que entende e compreende talvez mais que alguns adultos. E eles não raciocinam nem nada, e isso é assim. Que já creem de coração e não há quem arranque isso. Assim que as crianças, como ele dizia, pode passar pelo lado e podem estar mais adiantados que nós mesmos. Essa palavra chega direto à alma e automaticamente eles creem. Bom, Billy, felicidades, que Deus te abençoe.